Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Dependência Química e Saúde Mental. A nossa programação é voltada especialmente a você que está agora nos prestigiando e que busca a informação verdadeira, entrevistas com profissionais experientes, argumentos científicos, mas principalmente esclarecimentos sobre este tema que é tão complexo e delicado. Para acompanhar, fiquem atentos à programação da Com Brasil. Nosso programa é exibido toda semana, às terças-feiras, sempre às 21h30. Você pode acessar pelos canais TV Sky, no canal 28, Nossa TV, canal 20, Vivo e GVT, canal 239, Claro e Embratel, pelo canal 3. No programa de hoje, teremos a presença de dois ilustres convidados, o psicólogo Jarbas Capuzzo e o psicanalista Sérgio Claes. Todos dois convidados atuam hoje como profissionais no campo de dependência, cada qual com a sua vivência, você não pode perder. Fiquem com a gente, programa Dependência Química e Saúde Mental. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. E nós estamos aqui com eles, o Jarbas Capuzzo e o Sérgio Claes. Sejam muito bem-vindos ao programa Dependência Química e Saúde Mental. Obrigado. E olha, eu quero começar esse nosso programa para que vocês possam contar um pouco da história de vocês do trabalho com a dependência química. Jarbas, você pode nos explicar melhor a sua história? Bom, eu devo começar falando que eu sou dependente químico, né? Que eu comecei o meu uso com 13 anos de idade, usando álcool, fiz uso de outras substâncias, né? E com 33 anos, bom, poderia ficar aqui 3 dias falando da minha história, porque é muita história de uso, né? Mas em 97 eu cheguei num grupo de mútua ajuda, que chama Alcoólicos Anônimos, né? E de lá eu consegui minha abstinência contínua, né? Hoje eu tenho 27 anos de abstinência. Sim. E em 2009, em 2008, eu ouvia muito o Quinto Passo na Vila Serena. A Silze e o padre Haroldo Ram me convidavam muito para participar dos trabalhos de recuperação. E eu fiquei muito seduzido por esse trabalho. E eu entrei num curso na Unifesp em 2009, que é um curso de aconselhamento e dependência química. É um curso de capacitação. Bacana. Né? E a partir daí eu comecei a trabalhar em 2010 em clínicas psiquiátricas com recuperação em dependência química. Né? Então aí eu entrei em contato, além da dependência química, com as suas comorbidades, né? Psicopatologias, cuidado com a família. Em seguida, eu fui fazer minha graduação em psicologia e depois eu fiz uma especialização em psicopatologia na Faculdade de Medicina da USP, no Instituto de Psiquiatria. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o clique que você teve para poder se tratar? O que aconteceu? Quando você se deu conta que você realmente precisava de um tratamento? O sofrimento, né? Ninguém chega pelo amor. É a dor, né? É a dor. Chegou uma hora que eu não aguentava conviver comigo mesmo, né? Tava muito difícil. Eu cheguei na Irmandade com 63 quilos, completamente falido em todas as áreas da minha vida, né? Desesperado. Sim. E a família? A família desestruturada, adoecida pra caramba, né? Porque a gente costuma dizer que a dependência química é a doença da família, né? Sim. Porque um dependente químico acaba adoecendo 4, 5, 6 pessoas junto e estava muito difícil. Imagina. E aí o clique pra mim foi muito estranho, assim. Muito estranho não. Porque é difícil a pessoa ter ir pela sua vontade própria, muitas vezes, né? Ou você acha que não? Ou a pessoa se conscientiza disso, olha, realmente eu preciso de ajuda, ou você acha que ela precisa realmente chegar ao fundo do poço para ter essa consciência, ou ela vai por conta própria? Então, nessa época, em 97, quando eu cheguei, era muito comum o tratamento voluntário, dado as substâncias que tinham nas ruas, né?
Então, assim, o crack estava iniciando, não era essa epidemia que tem hoje. Então, a gente podia falar de 3 substâncias praticamente: maconha, álcool e cocaína. Sim. Né? Então, o tratamento voluntário era muito mais comum. Né? Hoje não, hoje a gente tem substâncias na rua que realmente o tratamento voluntário fica muito mais difícil. E eu cheguei, quando eu vi uma matéria, era o 50º aniversário de Alcoólicos Anônimos no Brasil, na revista Veja. Eu comprei esse exemplar, eu li, e poucos dias depois, coincidentemente, uma amiga minha de Copo, que estava 3 anos recuperada, que é minha madrinha, não está mais nesse andar, está no andar de cima, me convidou para assistir uma reunião de Alcoólicos Anônimos no dia 22 de junho de 97, um domingo. Foi o primeiro dia que eu fiquei sóbrio, depois de 10 anos. Olha, que bacana. E de lá para cá eu nunca mais ingeri nenhuma substância que mudasse a minha emoção, minha psique, nada. Eu já vou conversar com o Sérgio, mas eu queria te fazer mais uma pergunta, Jarbas. Você conseguiu ressignificar a sua dor, né? E atualmente você trabalha com a dependência química, né? Com trabalho. Dependentes químicos, de famílias. Verdade. E no que consiste o seu trabalho? O meu trabalho consiste num trabalho de reinserção social, na verdade, né? Então, assim, você falou em ressignificação, é a palavra do dia, né? Sim. É ressignificar o repertório desse indivíduo, né? Entender que ele não precisa de uma substância química para ter prazer na vida, ele entender que o prazer imediato tem que ser substituído por prazer em médio e longo prazo, criar projetos, mudar o entorno dele, porque assim, parar o uso é só o início, né? O problema não é parar. Não. O problema é se manter abstêmio. Queria te ouvir, Sérgio, agora. Conta você sobre a sua trajetória aí na dependência química e como você está atualmente. Sim, é assim, Vanessa. Não é diferente, né? Nós costumamos dizer muito, né? Que muda só o nome da mãe, às vezes, e o endereço. Porque a história é muito igual, né? A história da dependência é muito semelhante. Então, ficar contando, eu fiz isso ou aquilo outro, eu acredito que não é o foco. Sim. Comecei a usar droga muito cedo, né? Aos 6 anos de idade eu já estava bebendo. Então, com 9 anos já estava em contato com drogas ilícitas. Né? Aos 14 anos já fui apresentado também a Alcoólicos Anônimos, né? Porque meu pai era também membro de Alcoólicos Anônimos. Sim. E de lá para cá, essa proposta de trabalhar com a dependência química, de levar essa mensagem que foi me dada quando eu cheguei, aguçou dentro de mim, tomou conta de mim de uma forma que eu não conseguia entender o que estava acontecendo naquele processo. Porque eu vim de dor também, eu vim de sofrimento, também perdi tudo, né? Também passei pela trajetória da substância degradante que ela traz, né? E aí eu consegui perceber que eu fazendo pelo outro, que eu conseguindo exercer essa função de levar aquilo que foi me dado ao outro, preenchia o vazio que a droga também preenchia. Sim. E aí eu percebi que eu não precisava mais da substância, eu percebi que eu conseguia ter o mesmo nível de satisfação na vida, ter o mesmo nível de gratidão trabalhando com dependência química. Primeiro instituto que então eu fui... você também é uma pessoa que conseguiu ressignificar essa sua dor. E olha que exemplo bacana que nós estamos tendo aqui, né? Com esses dois convidados, o Jarbas e o Sérgio. Sim. Mas eu quero que você continue essa história, porque a gente volta já no próximo bloco aqui do programa Dependência Química e Saúde Mental. Eu conheço a dor de quem é dependente químico. Conheço as dificuldades da família, de quem necessita de tratamento. Eu também já sofri o drama que o vício causa. Foi daí que surgiu o Gábata,
da minha própria necessidade de um tratamento que fosse eficaz realmente. Nossa estrutura foi cuidadosamente planejada para a recuperação física, mental e emocional dos nossos pacientes. Por isso, além do corpo de especialistas, que conta com médicos clínicos e psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e técnicos, dentistas, terapeutas ocupacionais, orientadores terapêuticos, coaches e nutricionistas, também dispomos de excelente estrutura funcional, com academia, profissional de educação física e personal trainer. Quem se interna aqui no Gábata ganha também uma família. São profissionais muito comprometidos com a recuperação do paciente e que oferecem muito mais que o tratamento. Carinho, respeito, fazem parte da nossa relação diária entre todos que estão nas nossas dependências. Com muita propriedade, faz toda a diferença. Nós estabelecemos um tratamento totalmente individualizado, entendendo a necessidade de cada paciente, os seus traumas, as suas crenças. Assim também com as famílias, nós também assistimos elas, fazendo com que as famílias tenham um tratamento especializado, se preparando para receber o paciente de forma que o ambiente seja preventivo a nível de lidar com estresse, com raiva, com ansiedade, com medo, com culpa, fatores esses que a cadeira da especialização da dependência química aponta como uma possibilidade de recaída ou um lapso. Construímos 25 anos de uma história de sucesso pautados nas melhores práticas de tratamento, aprovadas por quem conhece o drama e as reais dificuldades da dependência química. Nós entregamos as nossas vidas aqui a título de obra. Nós entendemos que esse segmento nosso, além de termos profissionais qualificados, é uma obra que nós abarcamos para as nossas vidas. O recomeço de uma vida muito mais significativa e gratificante, livre de substâncias e hábitos nocivos que o levaram à triste situação de dependência às drogas. E o mais importante, mostrar que pacientes e familiares não estão sozinhos, que a felicidade pode ser alcançada de forma definitiva e duradoura. Conheça o Grupo Gábata e o Grupo Erimos. Eu volto aqui com você, Sérgio. Você que é psicanalista. Me fala um pouco do seu trabalho. Sim. Então, quando eu iniciei o processo de tratamento, eu consegui perceber que dentro da proposta que eles apresentavam, que tinha o psicólogo, tinha o terapeuta, tinha a enfermagem, todo o conselheiro terapêutico, que era muito chamado na época, eu vi a necessidade de me aprofundar um pouco mais dentro dessa proposta. E aí eu percebi, encontrei na psicanálise essa veia, porque é muito fácil você olhar o dependente químico, perceber o dependente químico e não conseguir entender o que levou aquela pessoa à dependência química. Sim. Foi o grande incentivo a buscar a psicanálise, a buscar, a estudar mais a mente do dependente químico e tentar descobrir, caso a caso, o que realmente tem despertado a necessidade da busca dessa substância. Né? Até pelas suas experiências, né? Sim. Você passou por isso, você sabe qual foi aquele gatilho que Exato. te deu, talvez. Então, você também quer descobrir isso nas outras pessoas. Interessante isso. Exatamente, exatamente. É buscando olhar para dentro de mim primeiro, porque eu também sou adicto em recuperação, também vivo um programa de recuperação. É perceber dentro de mim o que tem me levado, o que faz com que eu esteja insatisfeito com minha vida atual, que eu imagine que a substância vá fazer a diferença. Foi percebendo isso dentro de mim que eu comecei a aplicar isso nos pacientes, nas pessoas que realmente se apresentam, né, na nossa vida para ser ajudada. Então, isso é a grande magia da dependência química, essa identificação dos pares, né? Que eu consigo me enxergar no outro e sentir que a dor do outro realmente vale a pena ser tratada, porque eu estou tratando da minha, né? Até então, porque a dor conecta, né, Jarbas? Você Conecta. que é psicólogo, que também tem seu consultório. Fala um pouco do seu trabalho pra gente. Então, o meu trabalho com dependência química, ele é interdisciplinar, né? Sim. Então, assim, por exemplo, eu não pego nenhum caso de dependência química que a família não queira participar do tratamento. Bacana. Porque é importantíssimo a família, né? Não, é fundamental. Sem esse apoio da família, como é que faz? É difícil, né? Existem pesquisas seríssimas no Brasil, artigos científicos internacionais, que mostram, que provam que o engajamento da família aumenta a chance de sucesso do tratamento em até 80%. Sim. Então, se a família não quer participar do atendimento, do tratamento, eu não aceito o caso.
Olha. Bacana. Né? Então eu trabalho... Interessante você ter essa linha, né? Até porque as pessoas que estão aí em casa precisam entender que a dependência química é um assunto sério e a família precisa estar envolvida nesse processo todo. Sim. Né? Sim, porque se a família ela não entra em recuperação, ela não faz o tratamento dela e mantém a disfuncionalidade dela, esse sujeito que usa, ele só vai funcionar dentro dessa família usando. Entendeu? Então entendi. você devolve ele para um ambiente vulnerável. Sim, exatamente. É Entendi. isso. Então você não trata só o dependente, você trata a família toda. Trata Vamos a família vem todo toda. mundo aqui, vamos conversar e eu vou explicar para vocês como é que é isso aqui. Então, assim, eu tomo muito cuidado com o que eu vou falar agora, eu gostaria que vocês tomassem muito cuidado com o que vocês vão ouvir, mas assim, muitas vezes o dependente químico é o menor problema daquela família. Fato. É o pedido de socorro. Sim. É mesmo? Sim. Nossa. É o sujeito mais vulnerável É que uma coisa adoeceu. forte isso que você falou e faz a gente pensar, gente. Repete de novo o que você falou. Porque... Muitas vezes o dependente químico, ele é a pessoa menos adoecida dessa família, né? Então, assim, ele é o vulnerável, ele é o que adoeceu, ele é o pedido de socorro. Mas dentro daquele sistema tem alguma coisa que não tá Muito funcionando disfuncional que mantém ele no uso. É importante ele sentado na cadeira de paciente. E como é que é falar essa verdade para a família, né? Falar, olha, vem cá, deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Muito O seu fácil. filho está pedindo socorro, a sua filha está pedindo socorro. Como é que você lida com isso? Eu quero depois saber do Sérgio também, como é que é essa conversa, né? Eu acredito que o Sérgio também tem esse tipo de contato com as famílias, né? Conta pra mim. Olha, essa conversa, ela é acolhedora, porém ela é verticalizada, né? É assim, em senso comum eu não passo pano, né? Eu aponto que a família, ela tem um contexto todo de abrigar esse dependente químico em recuperação, né? Então, na terapia familiar, a gente vai descobrindo os personagens, os atores. Então, tem o sabotador, tem o omisso, tem o negligenciador, Facilitador. tem o facilitador, óbvio, né? Esse é o mais comum, o facilitador, é aquele que facilita o uso da grana, etc. Por exemplo, quantas vezes você deve ter passado por isso, você dá alta para o paciente e ele ganha o kit recaída, que a gente chama de kit recaída. Não é um acredito. churrasco, um carro e um cartão de crédito. Né? Então, assim, Meu Deus, o que essa família está falando para esse garoto? Sim. Pode usar. Você encontra isso também, Sérgio? Sim, muito. Uma grande dificuldade também, o Jarbas pode concordar muito bem com isso, que a família não aceita que é codependente, não aceita que a doença está inserida na A família. negação muito grande. Acredita que o doente é ele. Eu vou na reunião, eu vou participar de reunião com ele. Eu não fiz preciso. nada. Exato, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Se você é família e está ouvindo isso, por favor, admita, você também é portadora da codependência. Isso vai destruir a sua família e vai impedir o seu ente querido de entrar em recuperação. E mais uma coisa que eu queria saber, da mesma forma que tem a família que negligencia, tem aquela que se sente culpada também? Muito, todos. Todos. É uma mistura de emoções, na verdade. Eu acho que um né? discurso que nós ouvimos muito, né, Jarbas? O que foi que eu fiz pro meu filho estar nessa? Eu imagino. Né? Eu, O que como foi, mãe, Qual foi o meu erro? Porque Sim. tem famílias que dão de tudo pro filho e o filho se tornou dependente químico. Tem famílias que foram carentes ao extremo e o filho se tornou dependente químico. Então nós gostamos e costumamos dizer que a dependência química não escolhe classe social, preferência sexual, condição financeira, não escolhe nada. Né? Ela vai atuar e vai atingir todos, né, na sua igualdade. Olha, eu tenho certeza que você está gostando muito dessa conversa aqui, mas a gente volta daqui um pouquinho.
Olha, nós já conhecemos um pouco aqui da história, tanto do Jarbas como do Sérgio, né? Mas eles têm outras histórias aqui para contar para nós, né? O Jarbas é dramaturgo, é isso, Jarbas? Eu sou dramaturgo e roteirista. E o Sérgio é ator. Olha só que dupla incrível que nós estamos recebendo aqui hoje, com bastante bagagem aqui para contar. Me conta um pouco desse seu trabalho como dramaturgo, como que é? Então, quando eu parei de usar substância em 97, em 98 eu comecei a ler muita biografia e eu li uma biografia do Nelson Rodrigues que chama O Anjo Pornográfico. E eu me interessei muito por teatro e comecei a ler e comecei a escrever. Na época, eu lembro que minha família falou, pronto, né? Parou de usar droga, ficou mais louco ainda. Né? Mas eu comecei a escrever, comecei a mostrar meus textos, e no meu terceiro texto eu inscrevi no prêmio jornalístico Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos. Sim. E eu venci o prêmio. Olha, parabéns. E aí eu falei, pô, eu acho que dá para seguir por essa linha aqui de dramaturgia. E continuei escrevendo. No quinto texto eu ganhei o prêmio Funarte de dramaturgia, prêmio nacional. Meus textos começaram a ser encenados. Tive alguns livros editados dentro da dramaturgia e é um trabalho que complementa muito o meu trabalho de psicólogo, né? Então, assim, eu tenho muita memória emotiva. Eu nunca fiz uma pesquisa para escrever um personagem. Bacana. Tá tudo dentro da minha cabeça. Eu nunca fui pesquisar nada, né? Começo a escrever. Criatividade, né? Criatividade. É uma coisa, então, um complementou o outro. A experiência de vida, eu trabalho de psicólogo, complementou o meu trabalho de dramaturgo, e o trabalho de dramaturgo complementa também, que eu uso muito dentro do consultório, algumas coisas nesse sentido. Que bom, que bom. E você, Sérgio, você é ator, então, também? Além de psicanalista, é ator? Sim. Ou é ator e psicanalista? Eu não sei muito bem qual ordem está, mas assim, eu acredito que todo adicto é ator, né? Todo dependente químico, ele acaba atuando o tempo todo. Como que De modo geral, todo ser humano ele atua, né? Sim. E o dependente químico usa isso para seu favor, né? Na manipulação, no auto-engano, em buscar benefícios, né? Tem uma frase muito incrível que diz que todas as pessoas que entravam em contato comigo quando eu estava usando droga, saía prejudicada. Porque eu sempre atuei, sempre. E aí eu tornei isso uma maneira profissional, né? Fui fazer cursos e fui me especializar para colocar em prática tudo que ele escreve. Né? Que interessante. Porque, já que eu sou ator na minha vida real, eu vou trazer isso também para o meu trabalho na minha vida artística. E aí eu fui fazer algumas peças, fui muito bem, e entendi que isso dava certo, trazendo também para dentro do trabalho, usando psicodrama. Né? E aí eu consigo trazer emoção dentro daquilo que eu estou dizendo, trazer com propriedade, tanto na minha história quanto na história do outro, casos reais, casos fictícios, né? Para quê? Para que a atuação também atinja o processo de recuperação no outro. Né? Porque quando eu vejo e ouço, fica mais fácil o entendimento. Quando você sai de cena, né, da sua cena, e você se olha de um outro ângulo, você consegue enxergar aquela situação. Então, eu acho que é mais ou menos isso que vocês dois fazem, né? E complementam o trabalho de psicologia, de psicanálise, né? Com essa... Muito interessante, viu? Olha, nós estamos chegando aqui praticamente ao final do nosso programa e eu quero que o nosso querido Jarbas faça as suas considerações finais, Jarbas. Olha, o que eu gostaria de falar para as pessoas é que a dependência química ela é uma doença, ela é uma síndrome, né? Ela é biopsicossocial, espiritual e cultural, né? E quem que é portador dessa doença tem que entender que é uma doença cronificada, né? Ou seja, ela não tem cura. A única maneira de você deter a dependência química é cessando o uso, né? Abstinência total. Para tanto, hoje a gente tem muitas ferramentas para isso, né? A internação é só uma delas, né? A gente tem terapia, grupos de mútua ajuda, enfim, né? Então, assim... Quem acha que se identifica com essa dificuldade, com esse problema de dependência química, procure ajuda, né? Hoje na internet você vai encontrar todos os canais possíveis para encontrar um tratamento. Muito bem. E você, Sérgio, suas considerações finais? Primeiro, também agradecer a presença dos dois aqui, né? Mas, por favor, suas considerações. Você que é família e está assistindo esse programa, você que é pai, você que é mãe, não permita com que o seu filho chegue ao extremo para pedir ajuda. Busque ajuda antes, né? Nós temos uma gama
de ferramentas para ser usada, assim como o Dr. Jarbas colocou. Você não perca tempo, venha buscar ajuda. Saúde mental, dependência química está aqui para te informar e te levar a melhor propriedade dentro do que é um programa de recuperação. Então não permita que isso aconteça com sua família. Venha buscar ajuda, por favor. Né? Dê uma chance ao seu filho. Muito bem. Olha, foi um grande programa, muito bom ter vocês por aqui. Que agradeço. E passar tantas informações, experiências, né? E nós vamos ficando por aqui. Nosso programa termina por aqui, programa Dependência Química e Saúde Mental. E nós nos vemos toda semana aqui na Com Brasil.